dividida pela geografia política. No entanto, as duas são bem diferentes. A geopolítica ela está comprometida com as decisões do poder do Estado. Já a geografia política ela se envolve com a separação das fronteiras, territórios dos Estados. O ponto-chave da geopolítica é o controle de recursos naturais, alimentos, desenvolvimento, produção de armas, energia e conhecimento. Geopolítica dos recursos naturais. Apenas 1% da água do mundo é potável. Desse 1%, mais da metade é destinada a fins agrícolas e industriais. Através da urbanização, hábitos de consumo e o desenvolvimento do ser humano, a água vem se tornando cada vez mais escassa e se tornando de difícil acesso em alguns países, como o norte da África, o Oriente Médio e a Ásia Central. Águas compartilhadas e conflitos. Há estados onde a fronteira divide grandes nascentes e bacias, causando assim grandes conflitos. Além da competição pelo uso, há o impacto da qualidade, que a forma que um estado usa pode afetar a forma que esse recurso chega ao outro estado. Esses estados são obrigados a fazer acordos diplomáticos para a gestão e proteção compartilhada desse recurso, para que nenhum o use como fonte de poder. Águas transfronteiras são onde rios e lagos fazem a fronteira de países. Essas águas são consideradas compartilhadas e qualquer obra deve ser fruto de cooperação internacional. Se uma parte do país polui essas águas, vai afetar o outro, gerando conflitos e tensões. Geopolítica dos recursos naturais e energéticos. O ser humano sempre explorou muito os recursos naturais. A madeira é o principal. Quando um país explora as riquezas naturais de outro país, isso gera grandes brigas e discussões. Para um país que possua determinada riqueza natural em abundância, ele deve saber utilizá-lo e defendê-lo. Exploração de recursos minerais. No período colonial, investimentos de colonizadores europeus na Ásia, América e África retiraram desses continentes grandes quantidades de pedras preciosas, recursos vegetais, animal, madeira e especiarias. Ao fim desse período, foram impostas grandes potências, novas formas de relacionamento com outros países, visando a utilização de recursos naturais, mas ainda assim a disputa por jazidas minerais levou a conflitos. Petróleo e a eletricidade. No século XX, com a segunda revolução industrial, o petróleo e a eletricidade tornaram-se bens preciosos. O petróleo como fonte de energia mudou a ordem geopolítica global. Possuí-lo passou a ser uma vantagem estratégica. A eletricidade foi sendo utilizada em larga escala para uso industrial e doméstico, causando assim também forte impacto na organização do espaço geográfico mundial. Na última década, a questão ambiental revelou a importância da geração de energia a partir de fontes renováveis. Fontes alternativas de energia. A sociedade atual é muito dependente das fontes de energia. A possibilidade de esgotamento de recursos energéticos levaram à busca de soluções alternativas de produção de energia economicamente viáveis. Para a obtenção desses recursos é necessário um território adequado. Entre essas alternativas estão a eólica, que utiliza a força dos ventos, a biomassa, que é utilizada em vários países como Brasil, China e Estados Unidos, a geotérmica, países com atividade tectônica como Islândia, e a solar, países da zona intertropical que recebem grande insolação. A biomassa é a produção de energia. Entre as alternativas de energia renováveis, a maior é a biomassa. Ela é composta de matéria orgânica que pode ser utilizada como fonte. Os principais produtos para a produção de energia são o etanol e os óleos vegetais, como o biodiesel. O etanol é utilizado na substituição da gasolina e o biodiesel no óleo diesel. O Brasil e a biomassa. O Brasil desponta como grande potencial energético renovável mundial, possui a maior potência de exploração de biomassa do planeta. Além disso, detém florestas, fartura de água, energia solar em abundância e terra ociosa. Ações militares motivadas pelo interesse por petróleo. Nas histórias recentes dos conflitos armados pela posse do petróleo e o controle geopolítico estão a Primeira Guerra do Golfo, a invasão do Iraque, também conhecida como Segunda Guerra do Golfo.
Países se opuseram contra, como a França, a Rússia e a China. Não teve o apoio da ONU, por isso durou cerca de 6 semanas. E também não teve o apoio da população, devido à brutalidade e à morte de 1 milhão de pessoas, entre civis e militares. A situação geopolítica no Cáucaso e na América Latina. O Cáucaso vem sendo palco de diversos conflitos envolvendo o petróleo. Isso desenvolveu interesse geopolítico e o controle de gasodutos e oleodutos. Na América Latina, os principais locais de petróleo são o Brasil, o México e a Venezuela. E também há reservas significativas no Equador e na Bolívia, a mesma tendo grande importância na produção de gás natural. Vou falar sobre a geopolítica do petróleo. O nascimento da indústria petrolífera e o petróleo no século XXI. Eles têm 3 principais fontes de combustíveis fósseis: o petróleo, o carvão e o gás natural. Os 3 são muito utilizados em todos os países, seja eles industrializados ou não. Após a Segunda Guerra Mundial, o petróleo substituiu o carvão, devido a ser mais fácil o seu uso e o seu transporte. A primeira fonte de petróleo encontrada e o poço foi encontrado nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Petróleo no século XX. No início do século XX, o que impulsionou o consumo do petróleo foi o desenvolvimento do motor a explosão. Logo no início, antes do petróleo se expandir, ele pertencia a pequenas empresas. E depois que ele se expandiu, ele começou a ser extraído de uma forma bruta, cru, sem refinaria. As 7 irmãs do petróleo. Como o petróleo estava na mão de empresas monopolistas, a concorrência recorreu ao Supremo Tribunal Federal dos Estados Unidos e ele declarou que seria dividido em 34 empresas independentes, junto com as 7 irmãs, um tipo de cartel, para dominar o mercado mundial do petróleo. O início do século XX foi bastante marcado pela disputa das reservas mundiais de petróleo, principalmente no Oriente Médio. Então, as 7 irmãs resolveram trabalhar de maneira integrada para eliminar a concorrência e dominar o mercado mundial do petróleo. O primeiro choque do petróleo, com a Guerra Yom Kippur entre Israel e as nações árabes, foi o primeiro fato político que levou ao primeiro choque do petróleo, com o intuito de pressionar os Estados Unidos e a Europa, que deram apoio a Israel no conflito. Os árabes reduziram a produção do petróleo e elevaram o custo do barril em mais de 70%, dando início à primeira crise do petróleo e o primeiro choque. Segundo choque do petróleo. A guerra entre Irã e Iraque se estendeu por cerca de 10 anos. Isso levou à produção e à paralisação da mesma no Irã, elevando o custo do barril em mais de $80. As consequências do choque do petróleo. Uma das principais consequências tidas com o choque do petróleo foi o surgimento de novas áreas que não estavam presentes no cartel, e também a substituição dos combustíveis fósseis por fontes alternativas.